uma semana, talvez atribulada para alguns, num momento tão especial que é o momento de sábado, que é o momento onde podemos estar na casa de Deus e mais especificamente hoje na tenda. Você que veio aqui receber uma mensagem especial ao seu coração, veio para o lugar certo. Você que veio aqui e não sabe por que motivo veio, você também veio no lugar certo. E agora, depois desse louvor inicial, queremos falar a quem dedicamos toda essa programação. Vocês são bem-vindos, mas o convidado principal dessa noite é o nosso Deus, e é a Ele que nós dedicaremos todo o nosso louvor e tudo o que mais fizemos aqui. Vamos orar. Querido Deus, muitíssimo obrigado por todas as oportunidades que o Senhor trouxe às nossas vidas durante essa semana e principalmente a oportunidade de estarmos contigo na Tua casa e na Tua presença em mais um sábado. E agora dedicamos mais essa programação, mais esse culto, onde abriremos a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Isso tudo nós entregamos e nós também te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus braços quase já não podem
vocês cantando junto com a gente. Vamos continuar louvando o nome desse Deus tão maravilhoso que está hoje aqui no meio de todos nós com o hino 394. E vamos declarar hoje que nós precisamos, nós carecemos de Deus. Então, como nós já começamos a explicar, e vocês vão começar a entender cada vez mais o que seria o projeto e essa programação da Terra. Surgiu no coração de algumas meninas abençoadas pelo Senhor, que junto com a equipe jovem, tanto da Geração 48, unindo forças também com a Escola Sabatina Jovem, como um só corpo e uma só igreja, tiveram um momento de reflexão em que falaram assim: como era nos tempos bíblicos, onde não se tinha
exatamente essa Bíblia que nós conhecemos desse jeito, como é que as pessoas faziam o estudo da Palavra de Deus? Nós estamos acostumados com bancos confortáveis, nós estamos acostumados com ar-condicionado, mas imagine vocês aí, com toda a criatividade que tem no cérebro de cada um, imagine como era nos tempos antigos para fazer esse estudo. Nós queremos nos colocar nas mãos de Deus, como o seu povo sempre fez, durante todos os tempos, durante todas as eras, em humildade, reconhecendo a nossa posição e reconhecendo que acima de tudo isso aqui se encontra um Deus soberano, Rei de todo o universo, mas que se prostra para nos escutar e para falar aos nossos ouvidos e aos nossos corações, principalmente. Isso é a tenda, um momento em que fazemos uma menção a esses tempos mais remotos, mas uma menção a um povo escolhido que sempre existiu e que sempre vai existir, para falar a todo mundo quem é Deus, para falar para todo mundo que todos têm um plano de salvação especial. Então vem o nosso lema, então vem a nossa principal reflexão e que trouxe você aqui também. Muitas vezes temos dúvidas em relação a certas questões bíblicas, mas que devemos estudar isso, pedindo auxílio de Deus para que possamos entender, mas principalmente, como povo escolhido de Deus, que estuda a sua palavra, temos que entender que muitas vezes nós podemos ser a única Bíblia que um dia alguém vai ler. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes você não vai poder ter a oportunidade de abrir a palavra de Deus ali fisicamente, mas através da sua experiência, através das suas palavras, através do seu exemplo, alguém pode ver a Deus refletido na sua vida. Entendem como isso é profundo? Entendem como isso é tão bonito? É para isso que estamos aqui hoje. É para estudarmos mais dessa palavra, para entendermos mais desse Deus e que para que possamos, através desse estudo e através do exemplo, passar uma mensagem adiante. Vocês estão preparados para fazer isso? Vocês querem fazer isso? Eu preciso ouvir. Eu quero ouvir um sim com convicção. Vocês querem ser Bíblias e exemplo aí fora no mundo para que Deus possa ser visto através de vocês? Sim! Amém. Eu senti convicção e Deus, com certeza, ficou muito feliz com essa resposta de vocês. E agora, como é um momento de estudo da Bíblia, de estudo da Palavra de Deus, nós fazemos um movimento que é um tanto quanto interessante, que tem a ver com o nosso tema também. E eu vou explicar como é que vai ser a dinâmica, depois de já contextualizados. Nós temos um tema a ser debatido e vocês poderão participar conosco, principalmente participar usando a Bíblia de vocês, usando a Palavra de Deus, principalmente para poder levar. Eu vou ter que usar o outro aqui, porque esse microfone agora vão ter que me achar agora no outro microfone. Isso aí, o pessoal do som tá esperto, tá esperto. Então, agora nós vamos também pedir a participação de vocês. Vamos querer que vocês leiam as Bíblias. Vocês estão com Bíblias aí? A gente falou para trazer Bíblia. Quem tem Bíblia, levante a Bíblia agora aí para eu ver a manifestação. Isso aí, ó. Isso aí. Eu vi algum celular, outro, mas Bíblias físicas é legal também. Muito bom, gostei de ver.
Deus também está muito feliz, é bom falar isso, né? É bom sentir isso. E agora, para estudarmos a Bíblia, temos que fazer uma coisa que é muito interessante, tem a ver com o nosso tema. Algumas pessoas vão ler, algumas pessoas vão comentar, mas acima de tudo temos que ter uma orientação, ok? Então vamos fazer uma oração especial e depois sintam-se à vontade, tanto para ler quanto para se manifestar, e vamos estudar juntos. Não é uma pessoa falando, não. Somos uma comunidade que dentro dessa tenda abençoada por Deus vamos compartilhar esse tema tão interessante. Oremos. Querido Deus, agora que vamos abrir a Tua Santa Palavra, queremos pedir especialmente a presença do Espírito Santo nos nossos corações e nas nossas mentes. Amém. Isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria saber de vocês se vocês estão gostando do clima de hoje. Eu não estou falando do clima tão friozinho aqui no Rio de Janeiro, né? Tá gelado. Para os cariocas aqui, talvez, naturais, sintam algumas dificuldades com essa temperatura. Mas eu estou falando do clima aqui dentro da tenda. Tá gostoso o ambiente? Vocês estão gostando do ambiente? Tá bom, tá bom. Tá agradável? Tá confortável? É bom sentir esse clima, é bom sentir isso aqui no ar. Agora, eu também tenho uma outra pergunta, além do clima. O que trouxe você aqui? Será que foram os amigos? Será que foi, talvez, um momento de louvor, que é um momento que você gosta muito? Será que foi, talvez... Não sei, estavam passando por aqui, entraram, não sei se alguém entrou. Será que alguém entrou aqui assim? Não sei. Mas o que trouxe você aqui? O que você acha que te motivou a vir aqui? Eu acho que esse clima tão agradável está sendo influenciado pelo mesmo motivo que te trouxe aqui. Patrick, que paradoxal você. O que você está querendo dizer com isso? Algumas pessoas às vezes têm dúvida a respeito desse tema, mas o tema de hoje, eu quero saber agora, eu vou ver se vocês estavam atentos. Qual que é o tema da primeira tenda? Tem a ver com o quê? Vocês treinaram isso antes, não foi? Vocês provavelmente praticaram isso, não é? Porque ficou tão bom, ficou tão sincronizado. Espírito Santo. Talvez seja aqui, no momento onde nós estamos, eu vou levantar uma estatística, talvez seja uma unanimidade, não seja tanto uma dúvida, mas eu já vou lançar uma dúvida para vocês mesmos, vocês que serão as Bíblias para outras pessoas. Vocês sabiam que em algumas circunstâncias existem pessoas por aí dizendo que a doutrina que inclui o Espírito Santo como um ser divino não é uma doutrina verdadeira? Vocês sabiam que algumas pessoas falam isso? Ué, como é que uma pessoa consegue argumentar desse jeito? E como é que você contra-argumentaria com uma pessoa dessa? Para isso, para que possamos estudar mais sobre isso, estudar os argumentos dessas pessoas, mas também o argumento bíblico, que é o mais importante, eu gostaria da colaboração de vocês. Por exemplo, vamos abrir as nossas Bíblias, aí agora sim, em Lucas. Abram a Bíblia de vocês em Lucas, junto comigo, e eu vou pedir para uma amiga, minha amiga de muitas pessoas aqui, nos ajudar na leitura, ok? Vai ter que fazer aí um exercício com diafragma, colocar muito bem a voz e ler Lucas. Primeiro, capítulo 1, versículos 46 e 47, por favor, Pri. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha, Priscila, você falou aí que o espírito se alegra. Esse espírito aí que está sendo falado, que espírito é esse? Esse aí é o Espírito Santo? É uma boa dúvida que as pessoas podem lançar, uma boa dúvida que as pessoas podem ter. Sabe por quê? Porque elas vão usando os textos bíblicos
e juntando e colocando. Alguém aqui tem alguma outra sugestão do que poderia ser? O Espírito da Maria mesmo. Olha, poderia ser o Espírito da Maria mesmo. Aí agora nós estamos indo para o caminho. Não é? Mais alguma sugestão? Alguém tem alguma ideia do que seria isso? Ou já podemos ir para o próximo texto? Irmã lá atrás, irmã Marta, é isso mesmo? Como é que eu vou dizer? Dos significados de espírito é a parte intelectual, a parte mental. Então, a parte consciente, a razão de Maria. A parte mental, a parte de consciência da razão. Então poderia ser isso que está sendo falado aqui, não é mesmo? Então agora nós temos que abrir mais Bíblia, não é? Apenas começamos o nosso estudo, vamos abrir mais Bíblia, entendemos mais o contexto. Agora eu quero uma ajuda para lermos o texto de Efésios 4. Deixa eu ver se o meu amigo está por aqui, que vai me ajudar nesse texto. Ali, eu estou precisando de óculos noturno agora, porque senão, com uma luz na minha face aqui, não estou conseguindo ver todo mundo claramente. Mas o meu amigo William, vocês conhecem o William? Ou conhecem o Mineiro? O Mineiro, meu amigo William Mineiro, por favor me ajude aí, Efésios 4, versículo 30. Opa, não entristeçais. Está falando de tristeza também, né? De sentimento. O William, meu amigo William Mineiro, é o mesmo espírito que estamos falando aqui? Colabora, qual a sua interpretação? Eu acredito que não, porque eu acho que no outro verso está falando em relação à vida, né? Em relação à pessoa, uma pessoa. E aqui nós estamos falando em relação ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, que pode ser entristecido. E a ideia é simplesmente entristecer alguém, causar. É necessário ter razão, né? Ter sentimento, ter emoção. Ser uma pessoa que poderia ser uma vida, né? Ah, muito boa reflexão. Vocês conseguiram ouvir o que o Mineiro falou? Não. A maioria não, a maioria conseguiu, mas alguns talvez não, Mineiro. Mas o Mineiro falou ali, ele comentou que esse espírito aqui, se ele tem sentimentos, precisa ser alguém, não é verdade? Referente a uma pessoa também, tá falando sobre tristeza ou, colocando assim, referente a uma pessoa. Então, temos já as duas colocações da nossa irmã ali, de que primeiro está falando do momento intelectual, emocional de uma pessoa, mas depois estava falando aqui no outro texto sobre outro espírito. Então o que acontece e o que pode acontecer numa situação de conversa nossa com nossos amigos que talvez tenham dúvidas nessa situação? Às vezes eles podem falar, tá vendo? Então, esse espírito aqui ficava alegre, esse espírito ficava triste, então estamos falando da mesma coisa. Agora eu vou abrir, esse meu amigo aqui, ele vai colaborar muito bem, porque ele dá uma moral boa aqui para os jovens, dá uma moral boa aqui para os nossos amigos. Meu amigo João Custódio, você pode nos ajudar na interpretação. Falaram que são espíritos diferentes. Como é que nós vamos fazer essa diferenciação? Você tem alguma dica para compartilhar aqui conosco? Boa noite a todos. Boa noite. Bom, Patrick, os textos são bem esclarecidos, mas eu queria ler, antes de falar um pouquinho a respeito do texto, eu queria ler um pensamento que a irmã Aida escreveu há bastante tempo a respeito do Espírito Santo. Por favor. Ela fala o seguinte: não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, o Espírito de verdade que procede do Pai. Declara-se positivamente a respeito do Espírito Santo, que em sua obra de guiar os homens em toda a verdade, não falará de si mesmo.
Eu acho interessante esse texto, porque esse texto deixa bem claro para a gente o seguinte: não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Mas quando o texto de Efésios, que o William acabou de ler, fala que uma pessoa, quando alguém ensinar, quem sabe defender a tese que o Espírito Santo é uma força que saiu de Deus, ele de imediato está anulando o que está na palavra de Deus, dizendo que ele tem um sentimento. Não entristeça o Espírito Santo. Como você pode entristecer o Espírito Santo? Você só pode ser consolador quando Deus fala o seguinte. Jesus deixou bem claro um outro texto que possivelmente você vai ler, e todos nós iremos, lá de Atos, e lá de João também. Eu tenho que ir para enviar outro. Esse outro consolador, que vem estar contigo. E tem um outro, vou ler quem sabe mais tarde no texto de White, que ela fala que era necessário a presença de Deus, Espírito Santo, em todos os lugares. Então Jesus foi. Maravilha, né? Então mostra exatamente quem é o Espírito Santo. É uma pessoa. Muito excelente essa participação, porque eu acredito que se vocês estiverem pegando o fio da meada, não por causa das nossas palavras, mas por causa do próprio Espírito Santo, vocês vão entender, vai ficar claro na mente de vocês, que quando estudamos a Bíblia de uma maneira sincera, de uma maneira aberta, para ouvirmos a voz do Senhor, vamos entender que muitas palavras também vão ter contextos diferentes. E às vezes uma mesma palavra traduzida não necessariamente foi a mesma palavra no original usado e não tinha a mesma intenção. Querem ver só mais um exemplo de algo que seja diferente disso que nós estamos falando? Eu vou querer agora que vocês abram também um outro amigo meu em Hebreus 12. Cadê meu amigo Felipe aí? Por favor, isso aí, me ajuda, porque o olho não está bom. Hebreus, capítulo 12, do versículo 22 e 23. Só para fechar essa utilização desse termo específico. Depois a gente aprofunda mais. Diz o seguinte: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríade de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Felipe, você aí que já está com o microfone, com essa belíssima voz, esses espíritos usados aí, o que significa? Qual é a interpretação clara que a Bíblia deixa? Se refere ao quê? Bom, o Espírito, quando é mencionado na Bíblia, né, ele pode ter vários significados, como a gente já leu em alguns textos, né? Em uns textos pode se referir a pessoas, e outras vezes pode se referir até o Espírito Santo como parte da Trindade. Nesse aqui, fala do Espírito dos justos, né? Então fala como se fosse a alma vivente de cada um de nós aqui. Então seriam pessoas, nesse caso aí, espírito seriam pessoas. Então estão vendo, se vocês conseguem compreender a variação do termo, mas que não necessariamente se refere à mesma coisa, justamente por variar, é óbvio que às vezes espírito pode ser estado de espírito, às vezes pode se referir a uma alma vivente ou uma pessoa, às vezes pode se referir ao próprio Espírito Santo de Deus, a pessoa da Trindade. Então, já que estamos entendendo isso cada vez mais, vamos estudar justamente agora essa pessoalidade do Espírito Santo, porque não há nada mais belo do que entender a função do Espírito Santo nas nossas vidas, justamente para guiar todos os nossos pensamentos até a breve volta de Jesus. E isso é o mais importante de tudo. Vamos ler aí em Hebreus mesmo, agora falando de o Espírito. Então, uma pessoa, como é que podemos ver a pessoa do Espírito Santo? Hebreus 10, (29). De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus.
e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Vocês aí provavelmente têm outras versões, onde fala, eu quero alguma versão diferente desse finalzinho do texto, e fizer agravo ao Espírito da graça. Alguém tem outra versão aí que pode colaborar? Insultou. Ultrajou. Alguma outra? Podemos usar um outro sinônimo? Ofendeu. Pode ser também? Então, o Espírito da graça aqui foi ofendido. Eu vou colocar de uma forma muito simples, aí para a gente trabalhar essa ideia bem. Imaginem um objeto, imaginem só uma força ou só um poder. Será que isso poderia ser ofendido, insultado ou ultrajado? Conseguem entender o raciocínio? Pastor Custódio, é isso mesmo? Podemos falar dessa pessoalidade, você que já estava dando a introdução a esse tema. O Espírito Santo pode ficar ofendido e tudo. É isso mesmo? Quem pode colaborar mais conosco? O Espírito Santo pode ficar ofendido, ele pode entristecer, ele tem sentimento. Aqui tem um outro texto, Patrick, que eu queria ler também, quando fala, às vezes a gente quer entender muito, mas o ser humano é limitado. A irmã White, ela fala no Atos dos Apóstolos o seguinte: o Espírito Santo assumindo a forma de línguas de fogo repousou sobre a Assembleia. Aí você fica entendendo o seguinte: quando Jesus falou, o Espírito Santo vai, o Espírito Santo volta, vem para a terra. Agora que, veja só, nós somos limitados. Como é que você entende o poder do Espírito Santo assumindo línguas de fogo? E o que aconteceu lá no Pentecoste? A gente fica exatamente preocupado, sim, mas como você pode limitar o poder de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Do nada Deus fez existir as coisas. Aí falou, o Espírito Santo assumiu línguas de fogo. Aí quando você fala dali, a palavra de Deus fala, você pode entristecer, você pode chorar. Tiago fala, o Espírito Santo chora. Como é que você faz o Espírito Santo chorar? Aí vem N interpretações a respeito do Espírito Santo, você até achando que de uma forma diferente, de uma maneira extraordinária, num comportamento humano, é receber o Espírito Santo. É um assunto bem delicado, mas é verdadeiro. Mas na realidade você tem que entender muito bem que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, ele entristece, e você não pode ultrajar, não pode pisar, não pode, porque ele sente. Você falou uma coisa interessante que até faz a gente refletir desses mistérios, do que seria um mistério de que não podemos entender o poder de Deus e a forma como ele se manifesta. Por exemplo, eu acho que até é outro tema a ser estudado, mas como nós seres humanos poderíamos entender também como o próprio Deus poderia vir e se tornar um de nós. Como o próprio Espírito Santo poderia também se manifestar através de uma bomba, se colocando perto de Jesus, ou em línguas de fogo. É um poder tão grande. Agora eu pergunto para vocês, vocês acreditam que através da palavra de Deus as coisas foram feitas? Acreditam? Através da palavra de Deus as coisas foram feitas? Então por que outra coisa poderia ser colocada em dúvida? Não é verdade? Agora, a gente falou de tristeza, falamos de ofensa, mas olha que legal. Felipe, por favor, e todos nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez em 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses 1, 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, apesar de muito sofrimento. Receberam a palavra com alegria
Opa, o que vem do Espírito Santo aí também? Alegria. Eu pergunto para vocês aqui, quantos estão alegres hoje? Digam amém. Amém. E quantos têm certeza que essa alegria vem do Espírito Santo? Digam amém. Amém. É bom ouvir isso. É bom ouvir que vocês estão compreendendo a mensagem de Deus. A gente também pode entender agora outras duas relações, principalmente referente à função do Espírito Santo. Ali também, vamos em Miqueias. Miqueias, aí volta na Bíblia. Alguns foram pegos de surpresa. Onde fica Miqueias? Por favor, capítulo 2. Miqueias 2, versículo 7. É isso mesmo? Por favor, Pri. Ó vós que sois chamados, a casa de Jacó, tem se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Restringidos ao Espírito do Senhor. Vocês têm outras versões? Eu gosto de ver as outras versões. É muito legal também estudar a Bíblia com outras referências da própria Bíblia e de suas traduções. Vocês têm alguma outra versão aí que diz algo interessante? Por favor, Rai. Será que o povo de Israel está amaldiçoado? Será que o Senhor está irritado? É assim que ele age? O Senhor Deus diz: de fato as minhas palavras fazem bem aos que são bons. Falou aí, irritado, não é verdade? Alguém tem outra versão? Perdeu a paciência. Tem uma versão aqui muito interessante. Perdeu a paciência, falando a respeito do Espírito perdendo a paciência. Obviamente, gente, quando estamos falando aqui no texto bíblico, é isso que nós também devemos entender. Nós compreendemos que a palavra foi inspirada, mas um fato importante e relevante para que nós tenhamos consciência é de que Deus não, em momento algum, pegou a mão de um homem e fez com que ela escrevesse aquilo do jeito exatamente que essa força aí, ou o poder de Deus queria. Não foi desse jeito. A palavra foi inspirada. Mas os homens também colocaram aqui a sua participação como instrumentos. Eles também ouviram a Deus e colocaram algo para que nós pudéssemos entender toda a mensagem que Deus queria para nós. Então, aqui fala sobre o Espírito que perdia a paciência. Mas eu gostei muito do texto que falava que a alegria vem do Espírito Santo, que vocês estão alegres também, estão com consciência de que essa alegria vem do Espírito Santo. E agora o meu amigo mineiro vai complementar, porque no início ele falou de um espírito que ficava triste, mas temos que entender o texto dentro de seu contexto, não é verdade, mineiro? Então, voltemos lá para Efésios. Vamos voltar para Efésios, no capítulo 4. O mineiro tinha lido o versículo 30. Verso 30. Verso 30. Agora, 31. leia o 31, por favor. Diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Agora, por favor, lê os dois juntos aí para a gente sentir a mensagem, que é uma mensagem também muito importante. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ira, cólera e gritaria. Eu pergunto para vocês, nesse caso aqui, como é que nós acabamos entristecendo o Espírito Santo? Entristecemos com o quê? Gritaria, calúnia, mentira. Por favor, pastor, complemente. Tem um texto aqui, muito bonito, mas eu digo história, Mensagem Escolhida, volume 2. Ellen White fala o seguinte, a respeito de receber o poder do Espírito Santo, receber o Espírito Santo. E é um tema muito sério. E ela esclarece bem esse texto. Ela fala o seguinte: o Espírito Santo, olha a palavra,
nunca se revela por tais métodos, em tal barbúdia de ruído. Isto é, uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos, para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora, santificante verdade para este tempo. E ela fala: as forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do Espírito Santo. Como é que se manifesta o poder do Espírito Santo? Vamos dizer assim, na igreja. E quem é a igreja, Padre? A igreja é você, a igreja somos nós. Como é que se manifesta o poder do Espírito Santo? Então ela traz assim exatamente um texto esclarecedor a respeito da atuação do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Na vida de todo crente, na vida de todo filho de Deus, na vida de todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador pessoal, daquele que submete à vontade de Deus. Então Deus tem uma forma de trabalhar, uma forma do Espírito Santo trabalhar, e uma forma de atingir o nosso coração também. Porque é o seguinte, não é de uma forma, quem sabe, extraordinária ou mostrando ser, aparentemente, né, uma mensagem bonita que você pode... Porque a gente viu lá no Pentecostes foi uma maneira extraordinária. Como foi a manifestação do poder do Espírito Santo ali? E quando os apóstolos foram acusados, né, de estarem ali falando, quem sabe embriagados, e Pedro falou o seguinte: olha gente, é a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Ele estava dizendo, é impossível 9 horas da manhã eu estar embriagado. Eu estou falando do poder do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando daquele Jesus que veio e que vocês crucificaram. Então ele estava falando, o que acontece ali que o irmão White falou? Que o Espírito Santo tomou uma forma, línguas de fogo, e ali foi uma manifestação extraordinária. Como que se manifesta o poder do Espírito Santo? A gente tem que entender que é um texto muito forte, mas esclarecedor. Ela diz que ele nunca se manifesta dessa forma, ou seja, desordem, ou barulhos, ou outras coisas mais. Mas o poder do Espírito Santo sempre foi para salvar as pessoas. Amém. E agora, justamente, esse ponto aí dessa última frase que o meu amigo pastor João Custódio colocou, em que momento nós vemos um marco especial da atuação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Devemos abrir as nossas Bíblias naquele texto mesmo, meu amigo, João 14. Por favor, todos abram as Bíblias em João 14. Esse texto aí é muito importante. É muito importante para a nossa compreensão. João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, e o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? Amém. É tão bom isso, é tão bom ver o carinho de Jesus, o cuidado de Jesus por cada um de nós, que Ele deixou mais uma promessa. E eu vou perguntar para vocês, vocês já viram alguma vez Deus descumprir com a sua promessa? Não. Ele não desampara nenhum de nós. Em nenhum momento da história aconteceu algo em que Deus não cumpriu com uma promessa. E aqui Ele fez mais uma. Ele disse o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro, como é que está aí? Consolador ou auxiliador. Tem conselheiro também, não é? Em outras versões. E se algumas pessoas tentam utilizar ou tentam distorcer a compreensão bíblica através do uso de recursos linguísticos, essa pessoa teria um problema muito sério, porque usando essa mesma interpretação, essa mesma coerência de interpretação
interpretação, nós temos aqui escrito de forma completamente clara: e lhes dará o que? Antes de consolador, conselheiro ou auxiliador, está escrito o quê? Lhes dará, por favor, daquele jeito, outro. Isso, em coro fica mais bonito. Lhes dará outro. Outro não é um, o mesmo, é outro, é mais um como ele mesmo, não é verdade? É mais um como ele mesmo, e ele coloca essa promessa de uma forma tão linda e ainda diz que o mundo ainda não conhece, mas vocês já conhecem, pois ele vive com vocês. Ele vive com vocês? Ele vive com você? Sim, por favor, é bom ouvir vocês falando também, porque aqui... Ô Patrick, eu quero falar de novo aqui, né? Você não seja mais para o serviço cristão, ela fala o seguinte, ó: pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos, mas diz mais. Nesse sentido, estaria mais perto deles em que, se não subisse ao alto. Olha que texto. Ele estaria próximo de todos nós se ele não subir no alto. Ele subiu, mas através do Espírito Santo ele está presente aqui, agora e bem próximo da gente. Isso é lindo. Amém. Ele está bem perto da gente. É interessante, com esse texto que a Tami leu, ela fala exatamente o seguinte: olha, eu vou mandar um outro Consolador. Quando você perde um ente querido, às vezes você chega pertinho do seu amigo, ou daquele irmão, e coloca a mão no ombro dele. Não tem muitas palavras para naquele momento para confortar, mas você fala o seguinte: olha, eu estou orando por você. Pensar da gente, pensar de mim, conte com minhas orações. Papai do céu possa te confortar. São palavras de conforto. E em outras palavras, Jesus falou assim: eu vou mandar um para confortar você, para estar contigo. E Jesus mandou realmente, quando ele subiu ao céu, o Espírito Santo desceu, e ele tem possibilidade de estar em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as localidades, e a presença dele está presente nessa noite aqui conosco. Amém? Amém. Eu vou pedir desculpa para os irmãos, que eu estou com uma dificuldade, não é só de óculos não, mas tem muita iluminação no meu olho, é necessário, mas aqui a minha equipe técnica falou que tem uma colaboração lá com meu amigo Luizão, não é isso mesmo? Esse texto de João, quando ele fala um outro, ele está dizendo, no original dele, a palavra é alon, que vem de alós, que significa um outro da mesma espécie. Primeira coisa que, quando Jesus fala aqui um outro, ele não está falando dele mesmo, porque também há algumas pessoas que querem colocar como se houvesse um só Deus, e colocam que Jesus é o mesmo Espírito Santo. Também não é isso. Jesus disse: virá um outro, quer dizer, uma outra pessoa, mas com a mesma característica dele, com a mesma divindade dele, tão Deus quanto Jesus e quanto o Pai. Esse é um outro Consolador. Só mais uma questão, que é em relação à pessoa do Espírito Santo, em Romanos capítulo 8, versículo 26, a gente leu ainda há pouco em Efésios, que é a pessoa que se entristece. Em Romanos 8, 26, diz assim: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza. Uma pessoa que ajuda na fraqueza. Porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece, é uma pessoa que ajuda na fraqueza, é uma pessoa que entende que nós não sabemos como pedir, é uma pessoa que intercede por nós,
é uma pessoa que intercede pelos santos, e repete, a expressão é essa, 2 vezes, intercede e depois intercede pelos santos. Então, é uma pessoa, é Deus, tanto quanto Jesus é Deus. Amém. Então eu gostaria de trazer também a colaboração, mais uma do meu amigo o William Mineiro ali pediu. Patrick, já que nós estamos falando da função, né, de algumas funções do Espírito Santo, no texto que nós lemos, né, o apóstolo Paulo praticamente está dando uma ordem, quase que ele coloca o texto no imperativo, né, ele coloca não o quê? Entristeçais o Espírito de quem? De Deus. E nesse verso a gente passou assim direto, a gente não comentou, mas nesse verso também o apóstolo Paulo atribui uma função ao Espírito Santo, né? Através do qual foste o quê? Selados. Então o Espírito Santo ele vem também para selar o povo de Deus. Ele vem também para selar aqueles que servem a Deus. E outra função que a gente viu depois, a gente vê também nos dias do apóstolo Paulo, é que o Espírito vem também convencer do quê? Do pecado, né? Da justiça e do juízo. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, ele põe no imperativo, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E no verso seguinte ele diz assim, livrem-se o quê? De toda a maldade, de toda a ira, de toda a angústia. Na verdade, o apóstolo Paulo está ordenando que aqueles homens aqui, que a gente se livre daquilo que impede a obra o quê? Do Espírito Santo. Porque quando nós, trazendo para a prática, quando nós alimentamos a maldade, a angústia, né? Quando nós praticamos, em outra palavra, o pecado, nós estamos simplesmente nos opondo ao trabalho e à missão do Espírito Santo, que já veio, já nos selou e tem a missão de ser o nosso consolador, de nos guiar. Então, quando nós praticamos o pecado, vivemos o pecado, né? E aceitamos o pecado, seja através da angústia, seja através do ódio, da maldade, seja maltratando as pessoas, seja não perdoando as pessoas, seja sendo desonesto, seja praticando o pecado que entristece o Espírito Santo, nós estamos também travando o papel do Espírito Santo, impedindo que o Espírito Santo desempenhe o papel que ele foi enviado para cumprir. Então isso é que entristece o Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo, ele dá uma ordem, livrem-se de toda o quê? De toda a maldade, outras palavras, livrem-se de todo o pecado. Querido, o irmão perguntou há pouco, Deus já ficou sem cumprir alguma de suas promessas? A fidelidade de Deus, ela é infalível. Agora, a condição do povo de Deus, em várias épocas, através da história, já impediu de Deus cumprir suas promessas. Ah, sim. Muito bem lembrado. O irmão aqui falou algo muito importante, mas que também é para a nossa compreensão. Ele fez uma menção àquela outra reflexão que nós fizemos a respeito de, será que Deus deixa de cumprir as suas promessas? E aí ele lembrou que muitas das vezes o próprio povo de Israel, ou o próprio povo de Deus, independente do tempo, quando ele não estava apto a fazer aquilo que Deus desejava, Deus não cumpria ali as suas promessas. Só que nesse caso, nesse sentido, quando Deus faz uma promessa condicional, aí sim, isso depende daquilo que nós fazemos, dependia do povo fazer aquilo que fez, como por exemplo, uma parte condicional, que eu acho uma história lindíssima, quando Jonas foi enviado para uma cidade cuja havia uma promessa, uma sentença de destruição para todo o povo. Ele conseguiu, depois de muitos percalços, convencer a cidade que ela deveria se entregar a Deus. E o que Deus fez com aquela cidade? Ele destruiu? Não destruiu, porque era uma promessa condicional. Mas quando vocês identificarem na Bíblia uma promessa que é direta, que independe do comportamento ou da reação do ser humano, com certeza é indiscutível a fidelidade de Deus. Agora, mano, desculpa.
A irmã White, se não me engano, é no Desejado de Todas as Nações. Ela diz claramente: o Espírito de Deus não será dado, e aí ela vai descrevendo a condição do povo de Deus que representa a igreja de Laodiceia. Se eles não se converterem e não se modificarem. Exatamente. Então, se o povo de Deus também não aceitar, como o próprio William estava falando agora, se ele não aceitar o trabalho do Espírito Santo, aí entendam, Deus também, vamos falar em palavras mais simples, ele não força a barra. Ele não vai impor uma condição como ele também nunca fez. Mas para todos aqueles que estiverem prontos e abertos para que o Espírito de Deus trabalhe nas suas vidas, terão esse momento lindo de encontro. E eu queria trazer com vocês uma última reflexão a respeito até de toda essa argumentação que nós temos aqui em Romanos mesmo, 15. Todos abram aí as suas Bíblias em Romanos 15, porque esse Romanos 15, no versículo 13. Romanos 15, 13. Eu vou fazer um exercício. Eu sei que vocês estão com versões diferentes, mas eu gostaria que pudéssemos ler juntos esse texto. Ok? Vamos tentar? Então vamos começar. Que Deus, da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder. Amém. Algumas pessoas ainda às vezes tendem, infelizmente, por não estudarem a palavra de Deus, a falar que o Espírito Santo é uma força, é um poder. Eles teriam uma dificuldade muito grande, então, de explicar o finalzinho desse versículo aqui, porque eles teriam que explicar como é que ficaria a versão pelo poder do poder. Vocês entendem o quão Deus é amoroso e quer nos explicar cada detalhe da sua palavra para que a nossa vida possa ter a orientação correta? Vocês entendem o quão Deus é maravilhoso para nos colocar aqui nesse momento tão especial? E eu pergunto para vocês novamente, como eu perguntei no início dessa nossa reflexão: o que trouxe você aqui? O que motivou você a estar aqui? Cada um especialmente a estar aqui. Conseguem responder em coro novamente, bonito? Quem trouxe vocês aqui? O Espírito Santo. Amém. Isso é lindo, isso é ótimo. E através do Espírito Santo também, e de outras orientações aqui que eu recebi no meu ponto não eletrônico, eu pergunto para vocês: tem mais uma colaboração ali? Essa aí é para encerrar, meu amigo. Não, são duas ainda, tá? Tudo bem. Tinha lá uma ordem. Ele quis segurar ali. Uma questão aqui que está em Isaías, capítulo 6, e se vocês puderem abrir sua Bíblia aí, isso acho que dá muita base para a gente mostrar que o Espírito Santo é Deus. Isaías capítulo 6, no versículo 8, diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: vai a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta e seja sarado. Aqui, quem é que está falando? Aqui a Bíblia diz que é o Senhor, Deus é que está falando. Se a gente for lá em Atos, agora, Atos capítulo 28,
versículo 25, a gente vai ver que pessoa da Trindade que está falando aí. Atos 28, versículo 25. Estando discordes entre si, retiraram-se, havendo Paulo dito esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: ouvindo ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Lá em Isaías está dizendo que o Senhor, Deus, foi que falou com o profeta. E aqui Paulo está dizendo que o Senhor, Deus, que falou com o profeta Isaías, foi o Senhor Espírito Santo. Amém. Não deixando para nós nenhuma dúvida de que Ele é Deus. Amém. No caso também de Ananias e Safira, que mentiram a Deus, a repreensão do apóstolo Pedro foi: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Não mentistes a homens, mas mentistes a Deus. Então, a gente não pode ter dúvidas de que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, de que o Espírito Santo é Deus. Amém. E agora, meu amigo pastor Custódio vai fazer agora, infelizmente, eu quero ver um A, a nossa última colocação da noite. Mas tem uma promessa especial para ti. Estudar sobre o Espírito Santo é interessante. E a irmã White, ela fala aqui no livro Serviço Cristão, na página 252. Ela escreveu em 1903. Ela falou o seguinte: o Espírito aguarda nosso pedido e recepção. Aí ela diz: se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse texto traz tranquilidade, né? Todos nós podemos ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Agora, o que nós temos que fazer? Buscar. E o que o irmão White diz também nesse texto? A recepção. O Espírito de Deus não pode habitar num coração dividido. O Espírito de Deus não pode habitar num coração que ele anda um pé com Deus e o outro não. E por isso que ele fala: nós precisamos receber, preparar a recepção para o Espírito Santo. Agora, todos podemos ser cheios do Espírito Santo. Agora, se a promessa não é vista, olha o que ela diz, não cumpriu, é porque nós não estamos dando aquela apreciação como deveria dar. Então, traz uma responsabilidade. Nós deveríamos falar mais, buscar mais, clamar mais pelo poder do Espírito Santo na vida dos outros? Não, na minha vida. Porque quando a igreja estiver cheia do Espírito Santo, vamos revolucionar e Jesus vai voltar muito mais breve. Amém. Porque ele está disposto a usar como usou Pedro. Então ele está disposto a usar todos nós. E ela diz que não está limitado nenhuma época, nem ocasião, nem tempo. Ela diz: todos nós temos possibilidade. Deus nos abençoe, que possamos estar cheio do poder do Espírito Santo hoje. Amém. Amém. Então esse momento da tenda, esse momento onde nós podemos participar em conjunto, nesse local, eu diria um tanto quanto lúdico, do estudo da Palavra de Deus, foi muito agradável. Mas nós aqui também, que estamos nos organizando para fazer tudo isso para vocês e com vocês, também queremos deixar: vocês gostariam que esse projeto fosse mais, digamos assim, presente na vida de vocês? Sim ou não? Sim. Olha só, o pessoal está empolgado. Então, temos duas coisas para anunciar para vocês. A primeira, que eu acho que vocês talvez ainda não saibam, mas vão perceber, esse é um projeto que será um projeto fixo. Teremos outras tendas nesse ano. Amém. Mas além desse projeto físico aqui, né, presencial e mais material também, teremos uma versão. Se você tem uma dúvida um pouco mais pontual, um pouco mais num detalhe específico, você também pode participar do que vamos denominar de
Tenda Online, onde algumas dúvidas que vocês tiverem serão respondidas também através da Bíblia e por algum de nossos amigos. Isso interessa para vocês? Eu vou pedir para o meu amigo Vitor fazer uma... E para quem quiser, levanta a mão, por favor. O Bruno também? Ah, muito obrigado, Bruno. Vamos distribuir uns papeizinhos para vocês fazerem essas perguntas para o Tenda Online e com sugestões de tema também para a programação da tenda. Nós queremos ouvir vocês, nós queremos participar juntos com vocês, vocês junto com a gente. Isso é uma beleza, isso é muito agradável e estamos muito felizes por tudo que teve aqui, por todos esses momentos aqui. Eles vão distribuir, nós ficamos muito felizes por tudo que aconteceu e agora nós teremos um momento onde nós podemos louvar novamente esse nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que está olhando para cada coração feliz e alegre e concedendo essa felicidade e essa alegria e também o norte, uma direção para as nossas vidas. Que o rumo principal seja a Canaã celestial, o novo céu e a nova terra, e todos nós juntos e cada vez com mais e mais amigos. Vamos louvar esse Deus? Oremos. Maravilhoso Deus, bondoso Pai que estás nos céus, nós queremos, Senhor, te agradecer por uma semana de lutas, de trabalho, de vitória, mas agradecemos a Ti, Santo Deus, pela oportunidade que concedeu a cada um de nós, nessa noite de sábado. Estamos aqui reunidos para estudar um tema tão importante, Senhor, que é sobre o Espírito Santo. Eu quero te pedir, Senhor, de uma maneira muito particular, venha revestir a cada um de nós com o poder do Espírito Santo. Se vier uma tentação, Senhor, um problema, uma dificuldade, que o Santo Espírito possa estar conosco, pegando nossa mão e falando: filho, levantai vossas cabeças, porque Jesus está chegando. E é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, é que vai livrar o homem da morte. E que nós possamos, Senhor, ser homens e mulheres, jovens, cheios do poder do Espírito Santo. Amém. Fica conosco, dê a todos, Senhor, um sábado feliz, um sábado deleitoso, que possamos usufruir de todas as bênçãos já reservadas para cada um de nós.
pois são bênçãos e favores que pedimos. Agradecido e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado para todos vocês. Bom sábado. E até a próxima. Quem já tiver a sugestão já pode deixar ao final. Mas os dias vão passando, vocês podem procurar a organização, o membro da organização. Muito obrigado por quem ajudou, muito obrigado por quem ajudou, porque essa estrutura aqui está muito bonita, hein? Teve muita gente trabalhando aqui. Muito obrigado e até a próxima. Até amanhã também, às 9 horas da Escola Sabatina.